Bom, gente, mais uma vez, bem-vindos ao Live News BR, o canal que visa dar mérito para quem tem propósito. Hoje a gente vai conversar com o Roberto Salvador. Só de rádio, ele tem 70 anos de carreira. E aos 83 anos, ele está defendendo a memória do rádio brasileiro. Roberto, mais uma vez, obrigada pelo teu convite. Por favor, se apresenta para o pessoal aqui. Bom, meu nome é Roberto Salvador, vocês já estão vendo aí. A Mel já disse que eu tenho 70 anos de rádio. Não que eu seja muito velho, não, é porque eu comecei muito novo. Mas eu sou apaixonado por rádio, comecei menino, comecei com 13 anos de idade, trabalhando na Rádio Nacional, na maior emissora da América Latina naquela época. Trouxe um convidado nosso aqui, que é um aparelho de rádio dos anos 40, o Rádio Sempre. Ele não fala mais, ele não fala. Então, eu falo no lugar dele. Ele não fala. Se ele falasse, ele contaria muitas histórias. Como ele não fala mais, eu vou contar um pouco da história dele. Então, vamos lá. Muito legal. Me conta primeiro, como é que você começou no rádio tão cedo? Conta um pouquinho da tua trajetória, porque como a gente estava falando aqui no bastidor, não é que você é um pesquisador, você viveu a história do rádio. Eu vivi porque eu sempre fui apaixonado por rádio, porque o rádio era o grande veículo de comunicação da minha infância. E meus pais ouviam rádio. Os meus avós, minhas tias, todo mundo era o rádio ligado em casa o dia inteiro. Eu até, no trabalho que eu fiz uma vez, eu botei assim, rádio, fundo musical da minha vida. Realmente, o fundo era o rádio. As coisas aconteciam e tinha um rádio lá por trás, acompanhando tudo que acontecia. Então, me apaixonei pelo rádio desde pequeno. E quando eu tive idade para andar, pegar um bonde, fui sozinho para a Rádio Nacional, fiz um teste e gostaram de mim, me aprovaram e eu comecei a trabalhar, então, com 13 anos de idade, na maior emissora da América Latina. Eu comecei já na maior, não queria saber de rádio pequena, não. Eu comecei lá por cima já. E foi uma experiência extraordinária que afetou muito a minha formação e minha vida. O que você fazia aos 13 anos na rádio? Eu fazia rádio teatro, sabe? A rádio tinha muita novela. E toda novela tem que ter homem, mulher, criança, velho, moço, e precisavam de crianças para fazer radionovela. E eu tinha a voz do menino, eu fazia os meninos. Havia outras crianças trabalhando também. Eu estudava de manhã, trabalhava na rádio de tarde. Tinha crianças que estudavam de tarde, trabalhavam na rádio de manhã, porque a Nacional, as rádios tinham novela o dia inteiro. Então, eu fazia e aprendi também a escrever textos. Eu trabalhava num programa de jovens chamado Clube Juvenil Todd, patrocinado pelo Todd. E eu fazia locução, fazia o comercial do Todd. Posso contar como é que era o comercial que eu fazia? Claro que pode contar, é um maior prazer ouvir essas histórias, a gente está aqui para isso. Olha, Mel, eu sempre fui muito miúdo, assim, eu nunca fui eu era baixinho, pequeno, miudinho, magrinho, mas eu já tinha um vozeirão nessa época. Garoto, tinha voz de garoto, claro, mas eu era uma voz impostada já, a voz. E aí tinha um comercial que eles davam para eu ler. Durante vários meses, eu ia à Rádio Nacional só para falar este comercial. Dizia assim: esta é a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, transmitindo o programa do Clube Juvenil Todd, patrocinado por Todd, o alimento dos fortes. Meu amigo, se você quer ser forte como eu, tome Todd de manhã, de tarde e de noite. Todd, o alimento dos fortes. Só que eu era magrinho, miudinho. Mas é o rádio, né? É o rádio. Toda a emoção colocada na voz. E o pessoal do comercial queria que eu lesse. E as meninas mandavam cartas, queriam me conhecer, minha foto, etc. Nessa época, havia assim, um sortilégio. Como é o dono desta voz? Como é o dono desta voz? Então,
mandavam. Todos os artistas recebiam cartas, né? E eu recebia. Recebia várias Entendi. cartas de Hoje meninas. em dia o pessoal engana os outros no Tinder, com foto. Naquela época não tinha foto, na verdade você estava enganando, era a imaginação das pessoas. Exatamente, pela voz. Sensacional. E 70 anos de história de rádio, e com isso você fez blog, fez livro e agora lançou um canal no YouTube, certo? Como que surgiu a ideia de documentar isso em vídeo num canal no YouTube? Surgiu através de meu filho, porque meu filho é da área de turismo de hotelaria, e ele tem um canal no YouTube sobre essa área, um canal chamado Depois das 6. E eu tenho um outro filho que é da área de marketing e que trabalha com produção de televisão, ele produz programas, vídeos, etc. E aí eles me incentivaram, né? Pai, você tem que ter um canal, você tem prática de câmera, de vídeo, de microfone, faz um canal, etc. Então comecei a fazer o canal. Meu filho, Paulo Roberto, me apresentou Rafael. Olá, Rafael, tudo bem? Um abraço. Grande Rafinha, Moromizato. Então, estamos com o nosso canal no ar. Já estamos com vários programas e está tendo uma repercussão muito interessante mesmo. Muito interessante, porque eu tenho muito material para mostrar, tem material de vídeo, de áudio, eu tenho muita coisa. E contar a história do rádio, né? Eu não quero que a história morra. Já morreu com vários amigos meus que já se foram, eu estou aqui, cabeça boa, estamos aqui utilizando os meus dons para divulgar a memória do rádio, deste senhor que está aqui do meu lado. Muito bem, parabéns. Me conta, como é que era fazer rádio naquela época? Acho que assim, a nossa geração não tem muito ideia, né? Era ao vivo, mas você tinha gravado? Como é que era essa dinâmica? Olha, Mel, fica difícil eu contar para as gerações atuais o que o rádio representava naquela época. Queria abrir um parênteses para dizer o seguinte: o Brasil, todo mundo sabe, é um país. Não, um país não, o Brasil é um continente imenso. E nos anos 30, o rádio surgiu no Brasil em 22. Nos anos 20, 30, 40, 50, o rádio foi o maior veículo de comunicação que existiu, porque a televisão era muito incipiente, jornais poucos, revistas pouquíssimas. Então, o rádio é que conseguia romper as distâncias através das ondas curtas e atingir os lares brasileiros nos lugares mais isolados. O Brasil é um país imenso, todo mundo sabe disso. Então, o rádio foi um grande veículo. O rádio foi um veículo que surgiu com a medida necessária do Brasil. E foi assim. Agora, respondendo melhor a você, Mel, o rádio era todo feito ao vivo, porque os sistemas de gravação eram muito rudimentares. E eram gravados em discos, como esse que está aqui. Esse é um disco de acetato, não é vinil, que a rapaziada conhece, não, é acetato. Depois vieram as fitas de rolo, né? Como essa que está aqui. Mas esse material era gravado apenas como laboratório. A Rádio Nacional, a Rádio Tupi, as grandes rádios, gravavam os programas conforme eles iam, ao vivo. E ao vivo era salve, se Deus quiser. Eram bons profissionais, mas todos eles muito, muito capacitados, mas era tudo gravado. No dia seguinte, o diretor reunia a equipe, técnicos, operadores, atores, contra-regra, todo mundo, e disse: vamos ouvir aqui como é que foi o resultado do programa de ontem. E ali, então, fazia as críticas, as observações, analisava, e para crescer, para aperfeiçoar, né? Então, era tudo feito ao vivo. O Chacrinha já dizia assim: quem sabe faz ao vivo. E é uma grande... Chacrinha veio do velho rádio, conheci o Chacrinha nos anos 40, na Rádio Tupi, magrinho, ainda começando. E quem sabe faz ao vivo. Realmente,
a margem de erro era muito pequena, muito pequena. Os programas eram impecáveis. Então, era assim que se fazia rádio. Rádio era uma fábrica de sonhos, né? De manhã, de tarde, de noite, era assim. Bom, pelo que você está me dizendo, então, cada vez que entrava o Todinho, você tinha que estar lá plantado dentro da rádio, é isso? Não, o programa eu só entrava às quintas-feiras. Às 4h30 da tarde era o patrocínio do Todd. Mas eu fazia ao vivo neste programa, mas nos outros programas, não. Nos outros programas eram outros locutores que faziam, outros meninos que faziam, mas eles gostavam eu era tão baixinho que eu não alcançava no microfone, tinha que subir no... Aliás, tinha outros meninos também baixinhos, tinha meninas também. A gente tinha um degrauzinho que subia para alcançar no microfone. Então, era assim, mas era muito legal. Eu aprendi muita coisa. O rádio foi muito útil na minha formação. Além do Chacrinha, quem que te marcou na tua carreira, que você conheceu nessa trajetória do rádio? Olha, eu estou preparando agora no meu canal 3 programas sobre Paulo Gracindo. Paulo Gracindo, eu conheci Paulo Gracindo nos anos 40, quando eu ia muito à Rádio Nacional, a Rádio Tupi, porque meu avô morava em frente, praticamente, ao prédio da Rádio Tupi, no centro da cidade. E eu ia muito. Minha mãe gostava de rádio, e a gente ia visitar os estúdios e a gente via os programas e eu ficava empolgado. Foi, aliás, uma coisa que influenciou muito a minha paixão pelo rádio. E eu me lembro de Paulo Gracindo, ainda ele muito jovem, vestido impecavelmente, terno branco, e fazendo os programas na Rádio Tupi. E foi um grande ator. O Paulo Gracindo foi praticamente um dos fundadores da Rádio Tupi no final dos anos 30. Ele veio do teatro. Então, respondendo a tua pergunta, na interpretação, na criatividade, etc., me espelhava muito no Paulo Gracindo. Foi um grande mestre. E quem que era a pessoa a mais engraçada da época do rádio? Olha, nós tínhamos atores, então, o Brandão Filho. O Brandão Filho, que vocês conheceram no Edifício Balança Mas Não Cai, da televisão, e na Grande Família, ele começou muito jovem na Rádio Nacional, fazendo a primeira novela da Rádio Nacional, foi Em Busca da Felicidade, em 1942. O Brandão Filho era tão engraçado que até nos ensaios, as pessoas... Ele ensaiava, você já ria no ensaio, você já morria de rir, porque ele era muito alegre, muito engraçado. E uma pessoa que eu conheci muito bem pessoalmente, um grande ator, e depois foi para a televisão também, fez grandes programas na televisão, trabalhou, mas a veia dele era realmente humorística. Agora, me pergunta quem é que eu me espelhei para escrever. Essa é uma boa pergunta. Em quem você se espelhou para escrever? Para escrever. Me espelhei no grande novelista chamado Giuseppe Ghiaroni. O Ghiaroni escrevia novelas para a Rádio Nacional e escrevia com muito talento. Ele conseguiu radiofonizar a Bíblia, a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo e o Velho Testamento no rádio. Foi muito bonito, ficou lindo. E um outro também que eu me espelhei muito, um radialista importante chamado Paulo Roberto. Ele era médico e era radialista. Fiz grandes amizades com Paulo Roberto. E ele tinha um estilo de escrever muito objetivo, muito direto, e eu também procurava... A gente, quando começa, procura imitar alguém, né? E eu procurava imitar o estilo das pessoas, e é assim que a gente aprende, né? É assim que a gente aprende. Voltando na questão do engraçado, era o mote que eu queria dar, que você me falou antes da gente começar a gravar, que tem histórias que hoje são engraçadas, mas que na época em que aconteceram eram perrengues, eram acidentes de percurso. O que você tem de histórico desse tipo para contar?
Olha, os programas eram feitos ao vivo, não era nada gravado, só gravado como laboratório, como eu expliquei aqui. E tinha coisas, então acontecia. Tem uma história que eu contei até quando estive na Globo News, pediram para contar. Essa história virou um clássico, né? Se vocês já conhecerem, desculpem, mas eu tenho que contar aqui. Havia um radioteatro chamado Sombra, era um programa de mistério, um teatro de mistério. E lá na Rádio Nacional, era às terças-feiras, às 21h30. E nesse radioteatro tem uma briga. Tem uma briga, o bandido pega um revólver e atira no detetive, no mocinho. E deu um tiro, né? Pá! O tiro era uma espoleta, né? Que o contra-rega tinha, e na hora ele apertava e o tiro saía. Mas não sei por que, na hora da confusão, da briga, aquela confusão, corre para aqui, vai, joga o contra-rega fazendo os ruídos todos, aquela luta, e o bandido diz assim: eu vou te matar com este revólver. Rádio é o seguinte, você tem que... na televisão mostra o cara com o revólver na mão. O rádio não, você tem que dizer: eu vou te matar com este revólver. Então ele diz: eu vou te matar com este revólver. Mas o tiro não saiu, ficou pé, pé. O tiro não saiu. O contra-rega abriu os braços. Aí o ator, para consertar a cena, vira-se e diz assim: o meu revólver falhou. Ainda bem que eu tenho esta faca. Aí sai o tiro. Pá! Faca que deu tiro. A única faca no mundo que dá tiro. Foi. Quer dizer, isso aconteceu de verdade. Então, é coisa assim. De uma outra que eu vou contar, a Rádio Nacional tinha um estúdio de radioteatro onde eu trabalhei muito, novelas feitas ao vivo, etc., tudo ali. Tinha uma novela de tarde, Paulo Gracindo contracenando com Daisy Lúcide, uma cena romântica. E tinha um senhor que a mulher dele fazia empadinhas e ele vendia as empadinhas pelas salas da Rádio Nacional. E ele entrava com uma bandejinha, uma caixinha de papelão com as empadinhas, que sinal era uma delícia, e ele dizia assim: vai empadinha aí, vai empadinha aí, e as pessoas corriam para a empadinha e tal, compravam. Bom, eu não sei por quê, numa tarde dessa, está o Paulo Gracindo encenando com a Daisy Lúcide, e o cara viu aquela porta aberta, ou aquela porta de estúdio. Ele entrou, adentrou o estúdio e estava o Paulo Gracindo e a Daisy Lúcide lá compenetrados, fazendo a cena romântica, e ele abriu a porta do estúdio e grita: vai, empadinha aí! Claro, saiu no ar, né? Aí correram em cima do cara, pegaram o cara, arrastaram o cara para fora do estúdio. Claro, você não pode entrar aqui é um estúdio. Aí, tal. O cara não estava há pouco tempo lá, defendendo a vida dele, né? Fazendo o delivery dele lá, o iFood dele. Tem muitas histórias, muitas, mas no meu livro, esse aqui, no meu livro, tem várias histórias que aconteceram, que hoje a gente acha graça, eu acho que naquela ocasião causou grandes... E tinha erros de locutor, né? Tinha uma novela na Rádio Tupi, e foi escrita pelo Paulo Gracindo. O Paulo Gracindo escreveu essa novela a quatro mãos com o Amaral Gurgel, com o Amaral Gurgel, não, foi com o Odovaldo Viana, pai do Vianinha. Odovaldo Viana. E eles fizeram. A novela se chamava A Mulher dos Meus Sonhos. Então o locutor entrava e dizia assim: e agora entra no ar A Mulher dos Meus Sonhos. Novela de Paulo Gracindo, especialmente para a Rádio Tupi. Mas o pessoal no corredor brincava, né? A novela fazia muito sucesso. E a mulher com meus sonhos, a mulher com meus sonhos. O diretor de rádio teatro
Falo, parem com essa brincadeira, que uma hora vai sair isso no microfone, não deu outra. Uma vez mudou o locutor lá, e eu não sei se estava no subconsciente, e agora passamos a apresentar a novela escrita por Oduvaldo Viana e Paulo Gracindo, A Mulher Comeu Sonhos. Desculpa, mas não dá. A mulher comeu sonhos. A Mulher Comeu Sonhos. Quer dizer, são essas coisas. Agora, às vezes, a ordem na rádio é assim: errou, procura em frente, não para, vai em frente. Porque se quiser consertar, às vezes fica pior, né? Como o cara do tiro, né? Aqui está a minha faca, pá! Então não vai, não adianta consertar, porque às vezes, como diz o ditado, a emenda é pior que o soneto, né? Em muitos casos é mesmo, é uma boa lição. O que você fala para o pessoal que hoje ainda existe a rádio, ela é muito menos relevante do que já foi, mas eu sinto que todo mundo que trabalha em rádio é um apaixonado pelo rádio. Inclusive, teve uma entrevista aqui do Mackenzie, que também começou a carreira dele como radialista. Eu sinto muito isso, é um jornalismo, parece que de vocação, né? Eu estou errada? O que você acha? Mudou o perfil do profissional? Essa galera mais jovem continua sendo um perfil de vocação ou você acha que não? Vocação. Você usou a palavra corretíssima. Vocação. Tem que ter vocação. Não, porque o rádio não permite muito. Por exemplo, a televisão até aceita um ator, uma atriz meia bomba. Porque, sabe, ali tal, existe cenário, existe uma série de outros elementos. A televisão é mais complexa. O cinema tem uma série de uma linguagem de corte, de close, etc. Agora, o rádio, não. O rádio, o cara tem que ter uma voz, tem que ter dicção, tem que ter capacidade de se comunicar, tem que ter simpatia, empatia. Então, o rádio é mais... Embora muita gente não pense assim, o que é um engano, no meu ponto de vista, o rádio para trabalhar no rádio tem que ser bom. Tem que ser bom. Você não tolera ouvir uma pessoa com uma voz ranheta, uma voz chata. Você muda de estação. Você até entende um cara com uma voz mais ou menos, mas uma figura bacana, ou uma moça com uma voz mais ou menos, mas um rosto bonito. Na televisão, ela pode vencer. No rádio, se ela não tiver boa voz, se ele não tiver boa voz, boa dicção, ele não vence. O rádio exige muito das pessoas. Tanto assim, Mel, que eu vou dizer uma coisa para você. Quem fez bom rádio faz bom cinema, bom teatro e boa televisão. Os grandes atores da televisão vieram do rádio. Hoje, claro, já morreram, muitos já se foram. Mas no princípio da televisão, os grandes atores, os grandes locutores, os grandes apresentadores do rádio venceram na televisão. Porque se fazia rádio bom, passou a fazer televisão boa. Daí há inúmeros exemplos de apresentadores. Eu cito aí, Silvio Santos começou no rádio. Quer dizer, o Chacrinha começou no rádio. Paulo Gracindo, Mário Lago, Brandão Filho, vieram todos do rádio. Daisy Lúcia veio do rádio. E, bom, eu passaria a nossa entrevista toda enumerando esse pessoal. Mas aí, a paixão, rádio é paixão. Respondendo a tua pergunta, tem que ter vocação. Acho que essa paixão ela acaba crescendo até porque é um misto de vocação com treino, né? Você tem que treinar muito, e isso parece que é um trabalho, ele é um trabalho de vocação, é um trabalho de paixão, é um trabalho muito técnico também, né? Muito técnico, porque a colocação diante do microfone é importante, porque só se usa a voz.
Imagina toda uma carga dramática colocada apenas na voz. Toda uma dramaturgia, uma radiodramaturgia colocada apenas usando o som. A colocação do microfone, a distância do microfone, para o ouvinte imaginar. Se o sujeito... Olá, como vai? Tudo bem? Ele tem que estar longe do microfone. O ouvinte vai parecer que ele está lá no portão da casa. Né? Então, é como você disse, uma técnica. Tem que ter uma técnica. Rádio não é fácil. Rádio não é fácil. Tem que ter uma técnica. Agora, curiosamente, não havia escolas de formação de profissionais de rádio. A gente aprendeu fazendo. Eu aprendi vendo os outros, imitando os outros, fazendo o que os outros faziam, escrevendo como os outros escreviam, falando como os outros escreviam, interpretando como os outros interpretavam, e assim eu fui me formando. Não havia escolas de comunicação. Existia escola de teatro, sim, perfeito, de interpretação, mas falar no teatro é uma coisa, falar no rádio é outra. No teatro, você projeta a voz para que o último espectador, lá na última fileira, escute. No rádio, você fala pertinho. Você fala pertinho. E é por aí. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que... Bom, antes de eu te perguntar, faz o jabá aí. Como é que o pessoal faz para te achar no YouTube, teu livro, teu blog? Gente, vai estar tudo na descrição do vídeo, tá? Então, quem tiver curiosidade, além dele falar aqui, a gente coloca tudo sempre na descrição do vídeo. Quem estiver acompanhando, gosta do canal, segue a gente, assina lá para receber nossas notificações, porque é um prazer gerar conteúdo para vocês. Mas, enfim, como é que o pessoal faz para te achar? Olha, a porta de entrada pode ir no meu canal do YouTube, que é A História do Rádio, Roberto Salvador, A História do Rádio, está lá. Ou então, entra no meu blog, que é aeradoradioteatro.blogspot.com. Se entrar no blog aeradoradioteatro.blogspot.com, lá tem o canal e tem também como adquirir o livro, que eu vendo meu livro pela internet. Como adquirir o livro. O livro é baratinho, custa R$30. O livro tem algumas fotos, tem histórias, tem causos, tem história, mas o livro está voltado exclusivamente para o radioteatro. E o meu blog está voltado para a história do rádio. E lá no blog você tem também como adquirir o livro. E tem o canal. Então, eu tenho o livro, o blog e tenho o canal. Certo. Agora, para finalizar, eu queria que você falasse aqui para o pessoal. A gente acaba falando muito com o empreendedor. Então, tem várias entrevistas com empreendedores. E, querendo ou não, na minha visão, você começou um empreendimento aos 83 anos. Qual que é o conselho que o canal do YouTube é o seu novo empreendimento, certo? E está recém-lançado. Então, assim, como é que é empreender aos 83 anos? É muito legal. Eu tinha minha nora, eu tenho 4 filhos, e a minha nora, estávamos numa reunião de família e ela me enalteceu o meu espírito. Eu, com essa idade, poderia estar não fazendo nada, como diz a Rita ali, nada melhor do que não fazer nada. Não, eu acho que tem que fazer alguma coisa assim. Então, aceitei esse desafio. A minha geração não foi alfabetizada na internet. A minha geração é a geração do papel. Mas eu tive que me reciclar, eu tive que entrar com um curso de informática, fui aprender a trabalhar com computador, fui aprender a trabalhar com... Até já para escrever o livro, eu tive que aprender a trabalhar com Word. E depois, agora, com o blog, com o canal,
Eu tive que aprender a trabalhar com o Zoom, a trabalhar enfim, com o Drive, com mandar subir imagem, descer imagem, sobe imagem, desce imagem, bota na nuvem, tira da nuvem. Eu tive que aprender isso tudo. Eu tive que aprender. Se eu fosse o meu neto, seria mole, mas eu não sou o meu neto. Eu sou o avô do meu neto. Então, eu tive que me reciclar. E foi um esforço muito grande. Consigo fazer tudo, consigo mandar, gravar. Eu gravava sozinho em casa, aqui com minha mulher. Gravava sozinho. Botei todos os meus conhecimentos de iluminação, de cenário, de áudio, para poder fazer esse. Agora, meu filho está me ajudando. Mas, respondendo a tua pergunta, é muito legal, a gente tem que estar sempre se reinventando. Eu fui professor, dei aula em universidade, me aposentei professor e sempre lecionei, e sempre trabalhando com rádio, com televisão, com educação. Mas depois me afastei, me aposentei, mas continuei trabalhando. E tem que ser assim. A gente tem que manter a mente sempre ocupada. Você tem que empreender, né? Como você disse. Empreender. Empreender não importa a idade. Belo conselho. Agora, para quem... Obrigada mais uma vez por ter aceitado o meu convite. E para quem acompanhou a gente até aqui, qual que é a lição de vida que você deixa para as pessoas? É difícil. Eu não tenho uma fórmula, não tenho... Eu não tenho nada aí, vamos dizer assim, eu só como vegetal, eu não bebo álcool, eu não fumo, eu não faço isso, não faço aquilo, por isso é que eu sou assim, forte, tomo Todd 3 vezes no dia. Não, nada disso. É um dom, né? Agradeço a Deus esse dom que me deu. Eu tenho muita saúde, tenho muita resistência e atuo o tempo todo, sempre trabalhei muito. Agora, lição de vida, bacana isso aí, eu não sei, lição de vida. A lição de vida que eu deixo seria o seguinte, melhor respondendo a tua perguntinha, seria o seguinte: não guarde para si aquilo que você sabe, deixe para os outros. O homem só cresceu na face da Terra porque ele aprendeu. Ele nunca começou, o ser humano não começava do zero. Ele sempre aproveitava a experiência de alguém. Ele não tinha, ele não começava, ele aprendia. Ele aprendia com alguém que o antecedia. E assim foi. Então, ele tem a responsabilidade também de legar alguma coisa para as gerações seguintes. Eu estou legando a minha experiência, o meu conhecimento, a minha vida, as minhas vivências, e agradeço a você, Mel, que está também contribuindo com isso, fazendo seus registros, registrando coisas, as histórias, as vidas das pessoas. Essa é a nossa responsabilidade. Muito obrigada, muito sábias as suas palavras e gratidão de você realmente ter aceitado o meu convite. É um prazer e eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Obrigado, foi uma honra.